Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o For Mummies and Girls para mais uma dica do nosso canal. Mas antes de começar, já vai clicando aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações de todas as novidades do canal e também já vai deixando o seu like, hein? Então, hoje a gente vai falar de um assunto que praticamente todas as mães se identificam, 99,9% se identificam e passam por esse dilema. As mães que trabalham e que precisam, quando retornam da licença maternidade, deixar os seus filhos com alguém, aos cuidados de alguém, e aí vem aquele dilema: babá, parente ou berçário? Todo mundo passa por isso. Eu também passei por esse dilema, foi bem difícil para mim, pesquisei bastante sobre o assunto, mas seguindo aqui a nossa vibe aqui do canal, eu vou compartilhar minha experiência com vocês e recapitular, porque esse assunto é muito comentado na internet. Qualquer busca que vocês fizerem aí, vocês vão achar esses prós e contras que eu vou comentar aqui, mas eu vou recapitular um pouquinho dos prós e contras de cada uma dessas três opções. Então, eu vou começar primeiro com aquela que não foi uma opção para mim, eu já vou explicar por quê, que foi deixar com um familiar, tá? Para mim não foi uma opção desde o princípio, não porque eu tenho algum problema com essa opção, mas por uma questão mesmo pessoal. Eu moro muito longe da minha família, da família do meu esposo, não tinha como ninguém abandonar ali, vamos dizer assim, sua vida para vir cuidar do meu filho, então para mim nunca foi uma opção. Mas eu conheço pessoas, tenho amigas, grupos de mães, do trabalho, colegas de trabalho, que se utilizam dessa opção e estão muito felizes com ela. Quais são as vantagens e as desvantagens de você deixar o seu filho aos cuidados de um familiar? Bom, a principal vantagem é a confiança. Você sabe que com certeza aquela pessoa que está cuidando do seu filho tem todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor pelo seu filho, vai tratar ele da forma que você deseja. E além disso, você está fortalecendo laços dele com outros familiares. Como eu disse, eu moro muito distante da minha família e meu filho tem pouco contato com as avós, pouco contato com o avô, pouco contato com o primo, com os tios. Então a gente percebe o quanto isso faz falta para ele. Então quando você tem essa possibilidade de permitir ao seu filho ter esse contato diário, geralmente é com a avó, ou com os avós. Eu tenho uma colega de trabalho, por exemplo, que a filha dela ficou muito tempo com os pais dela, quando ela retornou do trabalho. E isso é muito positivo, cria um laço muito positivo, um laço afetivo que vai ficar para sempre. Por outro lado, que são os contras? Bom, primeira coisa, são as diferenças de entendimento. Cada um vai criar o seu filho da forma que deseja, da forma que acredita, segundo os seus princípios, as suas ideologias, vamos dizer assim. Cada um vai conforme acredita ser o melhor. Então, por mais que você concorde com muitas coisas da criação que você recebeu dos seus pais, você não vai querer copiar tudo, vai fazer diferente com seu filho. E, fatalmente, quando você deixa seu filho aos cuidados de um familiar, ele vai cuidar da forma como ele acredita, não vai seguir 100% a maneira como você gostaria de criar, se fosse somente você e o seu companheiro. Além disso, justamente essas diferenças podem vir a gerar atritos, A gente sabe que acontecem esses atritos e às vezes é muito difícil de gerenciar essa situação. Então, o que é o principal, a meu ver? Vai depender muito da sua relação com esse familiar que se predispõe a cuidar do seu filho. Qual é o diálogo que você tem? É um diálogo tranquilo, aberto? Você acha que vai conseguir gerenciar? Então é uma boa opção. Agora a segunda opção, que seria a babá. Bom, a babá, ela tem a vantagem, para mim, a principal vantagem é que a criança fica em casa, fica no seu ambiente, que é um ambiente mais seguro, é um ambiente que ela conhece, que lhe inspira confiança, Isso é um ponto muito positivo. E, por outro lado, eu vou falar ali os pontos negativos que são bastante conhecidos, que são a questão da
E o tratamento, a questão da confiança. A gente sabe que hoje, infelizmente, é difícil a gente achar alguém que seja de plena confiança nossa, né? Então, você acaba tendo que fazer aquelas adaptações na sua casa mesmo, de colocar câmeras para se sentir mais seguro. E eu acho muito válido, acho que é interessante, se isso acontecer, você falar para a pessoa que está ali cuidando, falar para ela, olha, tem câmeras na casa, eu preciso monitorar, preciso saber o que está acontecendo. E se for uma boa profissional, ela vai entender e vai ficar muito tranquila com isso. Mas é óbvio, é um risco, né? Fora que, semelhante à situação de ficar com um familiar, né, também vai ter um pouco de influência da forma dessa pessoa criar a criança, né? Então é um outro ponto negativo que precisa ser avaliado. Uma outra questão é o absenteísmo, né? Se essa pessoa, se a babá tiver um problema de saúde, né, tiver uma outra situação que ela não possa ir para o trabalho, você não tem um backup, né? Você tem que ou ficar em casa ou levar o filho para o trabalho, não sei, né? Tem que gerenciar de outra maneira. Por último, eu vou falar daquela que foi a minha opção e eu vou dizer para vocês que a maioria esmagadora das mães que eu conheço ali no meu trabalho também adotaram esse caminho. Essa opção seria o berçário, a escolinha, creche, né, conforme ele vai evoluindo. Eu escolhi o berçário, meu filho frequenta a escolinha ali desde os 7 meses de idade. Eu fiquei ali os 6 meses de licença, tirei mais um mês de férias. Nesse mês de férias aí foi quando eu fiz a adaptação. Então ele frequenta, na verdade, desde os 6 meses a escolinha. Fiz ali a adaptação dele, vou adiantando para vocês. A adaptação é muito mais difícil para a mãe do que para a criança. A mãe sofre muito mais. Eu lembro, assim, os primeiros dias da adaptação do meu filho, eu voltava para casa chorando todos os dias, aos prantos. Na época, meu marido estava fora, minha mãe estava ali me dando um auxílio nesse período de adaptação. Eu voltava chorando, falando para ela que eu ia largar o trabalho, eu ia deixar tudo para trás, ia ficar só cuidando do meu filho. E acabou que depois ele se adaptou muito bem, muito mais rápido, foi muito mais fácil do que para mim. Quais são os prós e contras da escolinha? Bom, a desvantagem da escolinha também é bastante conhecida. É a questão da criança adoecer. A criança fica mais exposta, tem contato com muitas crianças, tem contato com muitos cuidadores e isso, obviamente, vai expor a saúde da criança, que ainda está, né? O sistema imune dela ainda está em desenvolvimento, então ela vai adoecer mais vezes, né? Tem até uma colega que chama de crechite, né? As crianças têm várias crechites seguidas. O meu filho, por exemplo, dos 6 meses a 1 ano aproximadamente, ele teve várias bronquiolites, vários episódios de bronquiolite. Então foi difícil gerenciar isso. Mas assim, com o tempo a criança vai pegar imunidade, o organismo dela vai se desenvolver melhor e vai normalizar, né? Vai ficar tranquilo essa questão de adoecer. A outra desvantagem da creche, assim, é difícil você encontrar, você criar aquele laço de confiança ali, você precisa pesquisar muito. Como assim, eu e meu esposo nos mudamos muito por conta do trabalho da gente, nosso filho já mudou de escola muitas vezes e toda mudança é muito difícil. A gente pesquisa muito, a gente pergunta, a gente pede referências, a gente visita, a gente procura escolas que não tenham horário agendado para fazer a visita, porque aí você já fica meio desconfiado que estão fazendo uma maquiagem ali no ambiente. Então tem todo um ritual, vamos dizer assim, toda vez que precisa mudar a escola. Então isso também assim, dá trabalho, é bem difícil você ter aquele local que você sente a confiança para deixar seu filho lá. Por outro lado, eu vejo grandes vantagens na escola, que é, primeiro, não tem a questão da falta, como a babá, se a babá ficar doente você não tem um backup, a escola não tem esse problema. Tem um monte de funcionários lá, você só não vai levar seu filho para a escola se ele estiver doente. Outra questão que eu acho que é uma grande vantagem, principalmente no meu caso, e todo mundo que está nessa situação de filho único e que tem pouco convívio com a família, pouco convívio com outras crianças.
O convívio com as crianças ali da escola é muito bom para ele, é engrandecedor para a criança, estimula o desenvolvimento dela, estimula ela a aprender a dividir as coisas, dividir a atenção e faz ela aprender muita coisa. A criança aprende por imitação. Se ela só vê o pai e a mãe, ela só vai imitar aquilo que o pai e a mãe faz. Se ela vê outras pessoas, ela vai aprender muito mais coisas. Então, no caso do meu filho, assim, foi, né, e é até hoje muito marcante para mim o quanto eu vejo que ele aprendeu e vem aprendendo na escola. É uma criança que se desenvolveu muito por conta desse convívio com outras crianças e também por ter atividades bem estruturadas, são profissionais. Tem pedagoga, tem psicóloga, tem toda uma equipe que prepara o conteúdo e as atividades para sua criança. Lá ele pode praticar esportes, enfim. Então eu acho, para mim foi a opção mais interessante, foi a que me fez me sentir mais segura e é o que ele faz até hoje, é onde ele fica até hoje. Ele até o ano passado ficava no integral, esse ano a gente trocou ele para meio período, por dois motivos, né? Uma questão é que a escola que a gente gostou mais aqui, que a gente sentiu mais confiança, ela tem um problema que é a quantidade de crianças que é muito grande na sala, e isso eu conheço a minha cria, sei que é uma questão que estressa um pouco ele, então acho que se ele ficasse o dia todo seria pior, por isso eu optei pelo meio período e também, principalmente, porque já está chegando na idade que eu não vou mais encontrar escola integral para ele e eu teria que fatalmente me adaptar ao colégio de meio período. Então foi um outro motivo que eu passei ele para o meio período, foi isso, porque daqui a pouco ele vai fazer 5 anos, então já não tem mais escola que contemple período integral, não tem um grande número, infelizmente a gente sabe que não tem. Mas hoje para mim, né, desde quando eu voltei ao trabalho, na verdade, não só hoje, né, desde os 6 meses dele ali, foi o que se mostrou a minha melhor opção. Mas assim, eu não vou dizer, como eu disse, o nosso canal aqui não é para dar receita de bolo para ninguém. Cada um tem uma realidade, cada criança tem uma personalidade, cada pai, cada mãe tem uma demanda. Então, assim, cada um vai ser o seu melhor caminho. A minha ideia aqui foi mostrar os prós e contras, falar, como disse, da minha experiência e tentar dar um conforto, dar uma luz para quem está nessa situação agora de escolher qual dessas 3 opções para deixar o seu filho. Então siga seu coração, meu conselho é o conselho para toda mãe, sempre siga seu coração. A mãe sempre duvida dela mesma, isso aí é normal, eu também sou assim, mas ela tem que acreditar no coração dela, ela sabe o que é melhor para o filho sempre. Então siga ali o seu coração, siga a sua intuição, porque a intuição de mãe não falha, você vai saber o que é melhor, vai saber identificar o que é melhor, o que funciona para a sua dinâmica familiar, o que é melhor para o seu filho. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado. Como eu disse, a ideia é ser um bate-papo, uma troca de ideias. Se você gostou desse vídeo, novamente eu lhe peço, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho, para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo. E também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que a gente possa trazer mais e mais conteúdo para vocês. Deixe seu pedido aí nos comentários, a pauta que você quiser para ver aqui no canal. E algumas pessoas pediram também o link do nosso outro canal, Brincando de Bonecos e Games. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tem filho, quiser também mostrar para ele um conteúdo infantil leve, tá? Pode levar lá, pode mostrar para ele o nosso canal, Brincando de Bonecos e Games. E também curte lá o outro canal da gente. Tchau, gente. Até a próxima.